Muito bem, então vamos para a finalização da aula, meus queridos. Olha só, a gente estava falando do Destino Manifesto como uma doutrina fascista, certo? A gente estava também comentando sobre o fato de que o Destino Manifesto se tornou uma ideologia para os eugenistas brancos, né? Desculpa, eu falei fascista. É que o fascismo vai se inspirar também, principalmente o fascismo americano, tá? Então, já falei das nações indígenas que vão ser cooptadas, né? Aí tem a bandeira do racismo dos confederados, que eu comentei com vocês. E aí a gente vai ter a vitória do Norte. Conforme vai ter a Guerra de Secessão, meus queridos, a primeira coisa é que a Guerra de Secessão foi um grande laboratório de experimento de armas, tá? Para quem tem curiosidade sobre o surgimento de armas, na Guerra de Secessão, as armas começam a tomar uma dimensão de parte da política nacional, tá? Então a indústria da arma vai surgir nos Estados Unidos nesse contexto, vai se tornar uma indústria poderosíssima que até hoje, inclusive, é influente, tá? E aí, com a vitória do Norte na Guerra de Secessão, uma vez que eles vão tendo várias adesões, né, inclusive dos negros, que vale aqui pôr esse ponto, os filmes retratam essa guerra como uma coisa de brancos americanos entre brancos, né, e na verdade não foi bem assim. A gente teve até inclusive escravos que foram obrigados a ir para a guerra para representar os confederados, uma configuração muito parecida com o que aconteceu na Guerra do Paraguai aqui no Brasil, tá, meus queridos? Em que muitos senhores, né, de escravos mandaram seus escravos no lugar deles da guerra para eles receberem as medalhas da guerra. E o mérito que os escravos, caso sobrevivessem, né, era basicamente ter um pedaço de terra que o governo prometia, né, na Guerra do Paraguai e independência, né, poder ser livre. Mas o que aconteceu foi que o pedaço de terra se tornou uma favela e a independência, a liberdade, em alguns casos deu certo, em outros casos não, tá? E muitos deles morreram. Então foram guerras que mataram muitos negros aí também. Não podemos tirar esse protagonismo dos pretos da própria história. Então os pretos também vão colaborar, né, pro norte. Acaba que o norte vence a guerra, então agora a política do norte vai ser a política nacional. E vem a 13ª emenda da Constituição Americana, né, que é proibir a escravidão totalmente, acabar com a escravidão negra. E é interessante, porque quando os americanos acabam a escravidão negra, muitos pretos americanos ganham direito à terra, ganham direito a um espaço, né, na sociedade. Diferente da escravidão brasileira, que quando acabar, os pretos que eram escravizados vão ser jogados na miséria, sem nada, tá? Os Estados Unidos foi uma configuração totalmente diferente. Porém, a treta não foi menor, tá? Como os sulistas americanos, né, que eram escravocratas, foram obrigados a ter a liberdade dos pretos, né, e perderam sua mão de obra por consequência disso, eles acabaram punindo essa população com um negócio chamado segregação racial, tá? Esse é um ponto do racismo americano alto. O que seria segregação racial? As cidades do sul, principalmente, tinham espaços que pertenciam aos negros e espaços que pertenciam aos brancos, tá? Nos espaços que pertenciam aos pretos, eles chamavam na época de guetos. Eu não sei se até hoje essa terminologia é usada ou se inclusive acabou virando sinônimo de algum tipo de ofensa. Mas eu sei que nessa época eles usavam essa terminologia. Nos ônibus, por exemplo, metade do ônibus da frente pertencia aos brancos e apenas o fundo do ônibus os pretos podiam se sentar. Escolas, se um preto quisesse estudar, ele era obrigado a estudar fora da sala, para não se misturar com os brancos. Olha que coisa horrível. Então, assim, vocês podem perceber que apesar de ter acabado a escravidão, o racismo e a discriminação continuaram muito fortes, tá? E, tirando essa parte do racismo, falando da questão da indústria, o protecionismo econômico começa a ser aplicado, a taxa alfandegária sobre produtos de outros países começa a ser usada, tá? Então, os produtos americanos dentro do próprio território são muito mais baratos do que fora, né? Então, eles valorizam a compra e a venda desses produtos no território americano. Isso vai desenvolver a indústria da época, tá? Nova York, que vai ser uma das cidades que vai receber a maior quantidade de imigrantes europeus e ao mesmo tempo vai ser uma das mais industrializadas, vai passar de uma cidade simples
a cada vez mais se aproximar dessa cidade cosmopolita, né? Essa megalópole que é Nova York hoje, tá bom? Então, as leis segregacionistas do Sul, né, restringiam a circulação, a educação, a habitação e trabalho dos pretos americanos. Na prática, a população branca fazia uso de policiais, dentre outras forças do Estado, para massacrar a população negra. Vão descobrir que entre os policiais, a maioria deles faziam parte de seitas eugenistas, que acreditavam na pureza da raça branca e que achavam e acreditavam que todos os problemas sociais americanos eram culpa dos negros e dos indígenas e vão fazer movimentos de extermínio dessa população. Presta atenção, eu não estou falando nem do nazista, porque o nazista, apesar de causar extermínio, ele acreditava na pureza das raças, então, se você fosse negro, mas fosse de extrema direita, ele ia te respeitar. Aqui não tem respeito de nada, aqui é uma ideia de extermínio puro. Isso vai ser um dos vários movimentos que abrangem o VASP, que eu coloquei para vocês, que é uma sigla em inglês, que significa branco, anglo-saxão e protestante. E dentre esses vários movimentos vai ter o Ku Klux Klan. Gente, recentemente, é triste ver isso, surgiu um movimento chamado Os 300 do Brasil, que simulou, imitou as manifestações do Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que são caracterizadas por uma estética em comum. Que estética que é essa? Eles andando com várias tochas, né, de fogo. E numa marcha, né, numa espécie de marcha onde só tem pessoas que são brancas, né, eugenistas. O Ku Klux Klan, ele vai ser, assim, condenado por vários atos imorais e, ao mesmo tempo, horríveis. Por exemplo, vai ter a história de um menino de 14 anos que vai num bairro branco para comprar um cigarro, porque era o local mais próximo que ele podia ir para ter acesso a essas coisas. E o cigarro nem é para ele, né? É para a irmã dele, né? O que acontece? O menino pede cigarro e um grupo de brancos eugenistas estava no mesmo local. Uma das mulheres desses grupos fala que esse menino encarou ela, que ela não gostou, ela se sentiu assediada. Mas aparentemente o menino só olhou para ela. E só do menino negro olhar no rosto da mulher branca, isso já foi ofensivo para ela, né? É engraçado porque hoje em dia muitos sociólogos negros falam justamente disso, né? Do brasileiro racista, por exemplo, não conseguir nem encarar os negros de frente, né? Desviar o olhar e tratar com uma desimportância tão grande que nem tem capacidade de olhar no rosto da pessoa, né? A gente vê as classes mais altas fazendo isso com seus empregados, muitas vezes, né? De não encarar eles de frente, às vezes nem sequer saber como que é a fisionomia deles, né? Isso é um ato de desprezo muito grande, né, por essa classe. E isso ocorria aqui nesse caso. Então o menino cometeu a audácia de olhar para a menina branca, acabou que ele foi perseguido. Essa perseguição foi tomando uma dimensão enorme, né? Deu mais de 300 pessoas perseguindo esse menino. Ele foi pego, espancado, torturado. Os caras urinaram em cima dele, queimaram ele e enforcaram depois de queimado. Sabe o que isso significa? Isso não é uma violência, isso é uma outra violência. E no sentido de crime de ódio. O que caracteriza um crime de ódio, meus queridos? Você, quando vê um crime de ódio, existe uma diferença muito grande entre a pessoa que matou a outra e a pessoa que cometeu um crime de ódio. A pessoa que mata a outra, ela vai dar, por exemplo, um tiro para matar. Se precisar dar 2, ela vai dar, né? Agora, a pessoa que tem crime de ódio, ela não vai dar um tiro, ela vai dar 80. Que nem a PM do Rio de Janeiro fez com a família negra, né? Mais de 100 tiros. Porque não é para matar. Um tiro seria o suficiente para matar. É para exterminar. Eles querem exterminar aquela pessoa. E quando você vê esse sentimento de querer exterminar, de trucidar o corpo, de arrebentar o corpo até que fique irreconhecível, né? Que nem esses supremacistas brancos fizeram, a gente caracteriza isso como crime de ódio. Uma vez que não era ânsia de simplesmente matar a pessoa. É querer exterminar mesmo. E todos os crimes do Ku Klux Klan vão ser em torno disso. E isso vai causar muita indignação em 2 grandes ativistas do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O primeiro vai ser o Martin Luther King.
Ah, tem uma imagem do Ku Klux Klan, tá, galera? Vocês vão ver pela vestimenta deles, bem característica. É bem assustador. Inclusive, essa imagem parece uma coisa de filme de terror, né? O Martin Luther King era um pastor, né? Que ele tinha um sonho, inclusive, né? Na frase original dele, de haver igualdade entre os homens, né? E quando ele fala igualdade entre os homens, ele tá falando de várias formas de igualdade aqui, tá? Ele não tá falando somente da igualdade entre pretos e brancos, mas inicialmente acabar com a segregação racial. Na visão do Martin Luther King, o problema era a segregação, que dava licença para esses grupos. Um minuto, gente. Tava passando o vendedor dos ovos aqui. Então eu tive que dar uma pausa, né? E aí, galera, continuando. Ele via na segregação a razão para esses crimes. Então ele vai ser contra a segregação. Porque para ele, essa coisa de território de branco e território de preto, acabou que o território de branco era um território de assassinato de pretos, né? E isso foi incentivando os policiais a legitimarem essas atitudes. Então o policial ia do bairro branco, ele tratava super bem, né? O morador do bairro. Ele ia no bairro dos guetos, lá, dos bairros dos pretos, ele já chegava batendo, arrebentando a pessoa. Tanto que recentemente aconteceu isso, né? O americano, George, eu não lembro sobre o nome dele, mas o George, ele era um cara normal, como eu e você, que tinha uma profissão, e ele foi acusado de passar uma nota falsa, que pelo visto nem era falsa, de $20, e um policial segurou ele, basicamente ele algemou ele, colocou ele deitado no chão e pressionou o pescoço dele com o peso do corpo. Porque mostra o joelho dele, mas a gente tem que entender que ele estava usando o peso do corpo para pressionar o pescoço dele. Acabou que esse cara morreu asfixiado. E aí gerou essa onda de protestos atual enorme nos Estados Unidos, que lembra exatamente essa mesma violência policial que aconteceu na época da segregação racial. Infelizmente, o Martin Luther King era muito pacifista para a situação. E quando eu digo isso, não é como um defeito. Estou dizendo que ele era tão pacífico que ele acabou sendo vítima de uma violência que ele não esperava. Ele vai, em pleno discurso, ser assassinado com um tiro. E isso vai fazer o próprio movimento negro dessa época repensar essa proteção. Não basta sair para protestar, organizar a população como genialmente fez o Martin Luther King, que organizou principalmente os protestantes negros em torno dessa causa, né? Ele usou muito a religião também para causar simpatia para essa causa. Mas aí, galera, vai ter a figura do Malcolm X. Se você acha que esse X lembra alguma coisa, eu vos digo, lembra sim, X-Men, tá? Que é uma série inspirada aí na história do Malcolm X. Legal, né? Eu amo X-Men, inclusive, não vou nem cair nos delongas de ficar falando disso, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Mas o Malcolm X, ele, diferente do Martin Luther King, percebeu que se ele não andasse armado, ele seria assassinado, né? Então ele começou a implantar uma ideia de luta armada dos negros associada com o fim do capitalismo, afinal ele era marxista, né? E, porque na visão dele, o que trouxe os pretos para os Estados Unidos, para essa escravidão, para esse racismo, foi o capitalismo. E foi realmente a história do capitalismo que começou com esse momento de cooptação de seres humanos, venda como mão de obra escrava, né, exploração, dentre outras coisas. Na visão dele, o capitalismo era responsável por todas essas questões, então ele era anticapitalista. Também, ao mesmo tempo, ele acreditava no armamento da sociedade civil, principalmente dos pretos, como uma forma de proteção, né? Uma vez que, indo pelas vias pacíficas como Martin Luther King, ele acabou sendo assassinado, tá, galera? Dessa maneira, o Malcolm X, ele vai ser muito respeitado entre os ativistas pretos dos Estados Unidos, tá, galera? É sério. A gente tem casos, assim, de ativistas de grande... até celebridades, assim, que... Por exemplo, o Muhammad Ali. O Muhammad Ali foi um grande boxeador dos Estados Unidos, ele foi um dos melhores da história, e ele era muito próximo do Martin Luther King, assim como dos Panteras Negras. Os Panteras Negras vão se inspirar um tanto nessa história do movimento civil, pelos direitos, né, dos negros. E principalmente nessa figura do Malcolm X. Eles vão ter algumas distâncias e alguns ideais, mas essa ideia de a gente tem que se armar, a gente tem que aprender, porque
Se a gente quer explicar para as pessoas a situação que elas estão, a gente tem que saber muito bem como que tá a situação. Então a gente tem que estudar também. Ao mesmo tempo que a gente tem que lutar contra esse Estado racista americano, tá? Tava errado? Não. A prova é que até hoje o Estado americano tem medidas extremamente racistas, né, da polícia americana contra a população negra, inclusive em vários casos quando as pessoas são inocentes, né, galera? Então, assim, fica a reflexão aí pra vocês. Esses problemas sociais que vão acontecer com os pretos nos Estados Unidos vão acontecer com os pretos brasileiros também, tá? Então, quando as pessoas dizem, nos Estados Unidos o racismo é mais escancarado e no Brasil não, elas são muito ingênuas, porque tudo que acontece ali é muito paralelo com o que está acontecendo aqui, tá? É só a gente ver o caso recente de crianças que foram assassinadas pela PM. Gente, criança. Como que uma pessoa armada, adulta, tem coragem de mirar para uma criança e atirar, né? Então, esse nível de desumanização das crianças negras, esse nível de desumanização dos seres humanos negros, vai ser uma característica que é uma mancha das sociedades que viveram a escravidão, tá bom? Então, meus queridos, uma boa tarefa para vocês, tá? É muito simples, a tarefa vai consistir muito mais em interpretação da imagem. Eu quero que vocês olhem todos os elementos da imagem. Eu não quero que vocês olhem só uma coisinha e descrevam. Eu quero todos, tudo que vocês estão vendo, vocês têm que descrever, beleza? Saber ler as imagens é importantíssimo para a gente saber onde a gente está, com o que a gente está lidando, né? Então, é bom a gente ter essa capacidade de ver pelas entrelinhas, de ver pela semiótica, né, da imagem, tá, meus queridos? Um beijo e fiquem até a próxima.